E aí, pessoal, Pedroca de volta aqui, trazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez, uma coisa totalmente nova aqui no canal. A gente não teve nenhum vídeo ainda dessa queridíssima tier list, tá? Então, a gente vai estar trazendo um vídeo de tier list feito no Tier Maker, que é um site que você pode montar a sua tier list. Você coloca ali os elementos que você vai analisar, as categorias e você faz a sua análise e brinca com seus amigos e tudo mais. E hoje para analisar, a gente vai estar estimando qual que é o poder de cada um dos decks que vem na nossa queridíssima box da Battle City Street, né? Ruas da Batalha da Cidade, tá? Esse box já tem review aqui no canal, que é um box de Speed Duel, focado em alguns dos principais duelistas que participaram dessa fase do anime clássico, né? Do Monster Card Games, né? Yu-Gi-Oh! Monstros de Duelo. Então, sem mais delongas, né? Vamos para discutir a tier list, onde eu coloquei as seguintes categorias aqui. A primeira delas, quebrado demais. É aquele baralho que seja, para quem não sabe, o Speed Duel ele tem um artifício, né, que além do campo ser reduzido, você trabalha com habilidades, com skills, que são skills que representam cada um dos duelistas. Então, por exemplo, o Yugi tem a dele, o Joey a dele, e assim por diante. E qual que é a característica dessas skills? São habilidades que você ativa durante o duelo, como se fosse uma carta mágica, mas você pode ativar a qualquer momento, dependendo do critério da carta. E você consegue fazer uma jogada com base nessa habilidade. E para além disso, né, o Speed Duel físico, ele tem a possibilidade de você jogar um modo chamado dobrada, né? O que é a dobrada? A dobrada é quando você joga o Speed Duel, só que com duas habilidades, tá? Então você pode fazer combinações de uma habilidade, duas habilidades e assim por diante. E como que tá? Eu tô levando isso em conta aqui. Eu tô classificando, né? Sejam decks que se dão muito bem com uma habilidade, que se dão muito bem com duas habilidades, ou que nem assim eles funcionam. E aí, pra isso, eu chamei de quebrado demais, aquele deck que é absurdo, que é forte, que ele tem várias jogadas, ele consegue se recuperar e assim vai. O forte na medida, que é um deck que você tem a sua jogada ali, você consegue resistir no duelo, você consegue dar reviravoltas e ele vai ser um deck que vai ganhar a maior parte dos jogos, apesar de perder um ou outro. Aí o rola, mas com esforço, que é aquele deck, né? Que quando você montou a sua jogada principal, se você teve a sorte de sacar uma combinação de cartas, você vai conseguir jogar ali. Talvez, né? Considerando dobrada, você tem uma habilidade que é boa, uma outra habilidade que talvez não seja tão interessante assim, mas que tá ali, né? Então, esse é o rola. Você consegue fazer, mas é um esforço. E aí já começa a entrar naquela zona meio nebulosa, né? Que é o meio capenga. O que é o meio capenga? É aquele deck que, meu, você vai lá, você gasta as duas habilidades, você faz um combo, você gasta todo o seu baralho de cartas, fez a combinação. Aí você tem um monstro mais ou menos forte que vai fazer alguma coisa e no fim das contas você não consegue bater em ninguém. Mas qualquer jogada que o cara fizer, ele vai destruir a sua estratégia. E aí, pra você ganhar, vai ser um milagre. E tem o Nem Tentou, que é aquele deck que a derrota é certa, né? A vitória é improvável e você vai sofrer. É basicamente isso, tá? E aí, pra falar sobre os decks, né? Lembrando que nessa box que a gente fez o review aqui no canal, você tem 8 baralhos e umas cartas extras, né? Então, eu decidi colocar essas imagens aqui como representação dos baralhos, né, de cada um dos decks, sendo que essas cartas que estão aqui não necessariamente são a carta carro-chefe do baralho que veio aqui. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente tem aqui o deck do Yugi, que o Mago Negro ele tá presente no deck, mas ele não é o monstro principal da estratégia, pelo menos não dessa box, né, considerando a skill que veio. Só que essa carta é muito caricata, né? Você olha para essa posição do Mago Negro, né? E você sabe, ok, é o deck do Yugi. Então, sendo assim, vocês podem olhar para cá e falar, aqui é o deck do Yugi. Aqui é o deck do Sparroba, né? O Jinzo. Aqui o Slifer não é do Yugi, é antes, né? Para quem lembra nessa parte do desenho, o Yugi tá enfrentando, acho que é o Strings, né? Que é um dos Headhunters, que o Merrick toma conta do corpo dele, né? Ele possui a mente e duela contra o Yugi, que é de quem o Yugi ganha o Slifer. Então ele usava aqueles limo, não sei o quê. Aí você tem aqui o deck do Weevil Underwood, né? Nosso cabeça de inseto. Você tem aqui o deck do Arcana, com essa
pose inconfundível do Mago Negro, né? Meio obscura, assim. Curioso, Mago Negro obscuro, enfim. Aí aqui, uma carta que pode enganar, né? Você vai pensar, Dragão Negro é o Joey. Mas olha aqui quem que tá aqui. Quem que usa o espadachim de chama... O Guerreiro da Espada de Chama Dourada? É o Joey. Então, de quem que é esse deck? Pra você que não lembra, nessa parte do anime, logo no começo da Batalha da Cidade, o Joey tromba um cara que é um Harry Hunter, né? Um dos caçadores de cartas raras do Merrick. E é um cara que usa Exódia. E o Joey perde pra esse cara e perde o Dragão Negro pro cara. Então, nessa caixa, as pessoas colocaram o Dragão Negro no deck do Harry Hunter, não do Joey, tá? E aí, por último, você tem aqui o deck do Mako Tsunami, lembrando que a gente já falou que aqui é o deck do Joey, tá? Joey Wheeler. Então, a gente tem esses 8 decks, como eu já falei, uma cartas extras, tal, que eu vou comentar um pouco a respeito delas depois, mas que a gente vai estar classificando aqui da melhor forma que a gente puder. E aí, começando assim pelo óbvio, né? Pelo protagonista, indo direto ao ponto, onde entra o deck do Yugi nessa classificação aqui. Não poderia ser outro que não quebrado demais, tá? O deck do Yugi é sim quebrado demais nessa box. E por que eu tô falando isso? Bom, porque primeiro comentando um pouco sobre as habilidades, né? A primeira habilidade do deck do Yugi é uma habilidade envolvendo marcadores de magia, né? Então eu deixei ele aqui separado até pra gente poder comentar melhor, né? Que o deck do Yugi, ele tem 2 monstros que são um mago branco e um mago negro habilidoso, tá? Eu vou separar as cartas aqui e vou mostrar pra vocês na tela aqui, beleza? Como funcionam, qual é o efeito desses monstros de efeito? Quando esses monstros chegam a 3 marcadores, você consegue tributar eles e invocar por invocação especial do seu deck. Se você tiver um mago branco habilidoso, você invoca o Buster Blader. E se você tem um mago negro habilidoso, você invoca o mago negro, tá? E aí, por que essa estratégia é tão interessante? Porque cada magia que você ativa, esses magos, eles ganham um contador de magia sobre eles. E aí, nesse deck, também vem uma carta que se chama Domínio de Poder Mágico, tá? Que é essa cartinha aqui, né? Aqui, beleza? Que essa carta, qual que é o efeito dela? Adicione marcador a um monstro, uma carta que possa levar marcador de magia. Então, como vai funcionar? Você tem um dos 2 magos habilidosos. Você ativa essa carta de magia. Eles vão ganhar um marcador por conta da habilidade do mago, que é ativou magia, ele ganha um marcador. E você vai ganhar outro marcador, o segundo, por conta da habilidade da carta, né? Por conta do efeito da carta. E aí, por que eu tô explicando tudo isso? Porque a skill voltada para marcadores desse deck se chama Feitiçaria Definitiva. Que você, quando ativa ela, você coloca um marcador de magia em cada monstro com a face para cima que você possa colocar um marcador. Então, você, em uma jogada, você coloca 3 marcadores de magia, se você tiver uma das magias e um dos magos. Você coloca 3 marcadores de uma vez, tributa e invocou por invocação especial o Mago Negro ou Buster Blader no turno 1, no turno que você tiver essas cartas. Então, é uma jogada rápida, é uma jogada que acontece sem muito trabalho e que, dependendo da combinação de mãos que você tiver, você pode fazer até muito mais coisas que não estão inclusas aqui, tá? Então é uma jogada interessante porque você vai ter um Buster Blader assim de cara. E aí, qual que é a segunda habilidade e por que ela é interessante? Porque ela se combina com essa daqui. Porque como você pode trazer o Buster Blader fácil pro jogo, a segunda habilidade é voltada pro Buster Blader, que é o espadachim de caçador de dragões. Funciona assim, você tem no deck extra o paladino da magia negra lá, né? Que é a fusão do Buster Blader e do Mago Negro. O que essa habilidade faz? Você pode descartar uma carta da sua mão sem precisar ter polimerização. Você consegue trazer para jogo, se você tiver os materiais na mão ou no campo, o paladino, né? Ou seja, você tem o Buster Blader e o Mago Negro no campo, na mão, você pode invocar o paladino. Beleza, até aí nada demais, você só tá fazendo uma fusão sem usar a carta de polimerização. Mas o que torna essa habilidade forte é porque tanto o efeito do Buster Blader quanto do paladino é que para cada dragão no cemitério do seu oponente, você ganha 500 pontos de ataque, ou no campo dele também. E aí, o que essa habilidade faz, ela transforma todos os monstros no cemitério do adversário em dragões. Então, basicamente, o seu monstro sempre vai ganhar ataque. É uma habilidade muito forte e muito poderosa. Então, por esses 2 motivos, assim, eu considero que esse deck é muito forte. Ele tem uma sinergia absurda com tantas cartas. Tem uma carta aqui muito interessante,
que eu vou falar mais à frente porque ela é interessante, que é essa aqui, ó. Que é a Fusão do Soldado da Espada da Destruição. Nome grande, né? Mas o que essa carta faz? Ela permite você fundir o Buster Blader contra o monstro, que pode estar no campo do adversário, né? E aí, por que ela é forte? Porque ela vai ser particularmente forte contra um deck que eu vou falar da lista mais à frente, tá? Vocês já devem imaginar qual que é, mas enfim. E aí, outra carta assim que eu não podia deixar de destacar desse deck. Olha isso daqui, né? Você tem num deck como esses, né? Que é um deck de... Deixa eu ver, é mais pra cá que eu tenho que mostrar. Então, um deck de Speed Duel que você ganha, você consegue a pose clássica do Mago Negro, impecável, sem muito dor de cabeça, né? Porque é muito comum quando você vai analisar esses produtos de Yu-Gi-Oh! Que você consiga uma pose que talvez não seja essa, né? Não seja tradicional. Vocês podem ver mesmo pro estrutural de Dragão Branco, que vai sair logo em alguns meses, que você provavelmente não vai conseguir o Dragão Branco naquela pose tradicional do desenho. Então é interessante, até para quem é colecionador, para quem gosta, para quem é saudosista do anime, esse fato de que você tem essa pose tão clássica do Mago Negro. Beleza? Então, já indo pro próximo deck, né? Eu vou pegando e deixando eles aqui do meu lado, que não só para eu ter um guia aqui, mas eu poder mostrar algumas cartas que sejam interessantes para vocês. Eu fui para um extremo da lista e agora, sem nem pensar, eu vou com o deck do Sparroba, do Jinzo, para Nem Tentou. É o pior deck da caixa. Não tem segredo. O deck é muito ruim. Dá até dó de jogar contra ele, porque a pessoa tá lá se matando, tudo, fazendo um monte de coisa para não conseguir fazer nada. Quais são as habilidades envolvidas nesse deck? Você tem uma, né, que é voltada pro Jinzo. Então, olha o quão absurdo é o custo dessa habilidade. Isso que dificulta. Que é, se você tem um Jinzo na sua mão, né, ou no cemitério, e aí seu oponente tem uma carta de armadilha ativa em campo, e você tem um monstro que seja máquina ou psíquico, aí você pode ativar a habilidade, sacrificar esse monstro para trazer o Jinzo pro campo. Ou seja, né, precisa o mar abrir, precisa a lua virar noite, quer dizer, a lua já é de noite, né? O sol vir de noite, precisa ganhar na loteria, acertar todos os pontos na Mega Sena, tudo isso para você finalmente invocar o Jinzo, né? Então, uma carta com muito custo, né? Uma skill com muito custo, né? O que já é absurdo. E a outra, que é meio ridícula, assim, né? Que é toda vez que seu oponente comprar uma carta, essa skill faz com que o oponente tenha que mostrar a carta que ele comprou, né? Seria interessante, né? Assim, você tem informação da mão do oponente. Se o deck não fosse uma porcaria, assim. O deck é muito difícil de rodar. Você tem o Jinzo Lord, que acabam sendo monstros muito pesados e não funciona, simplesmente não funciona. Esse amplificador aqui, né, que é uma carta de equipamento voltada pro Jinzo, eu tinha certeza que ele, sei lá, aumentava o ataque do Jinzo, fazia algumas coisas assim, mas o que a carta faz? Ela deixa o Jinzo com o mesmo efeito que ele já tinha quando você tinha o Jinzo em campo, que é negar trap. Ou seja, você tem um equipamento que faz exatamente a mesma coisa que é o efeito do monstro. Isso pra mim foi um absurdo, assim, enfim. Eu acabei ficando maluco quando eu vi isso. Então, é um deck ruim. Você vai ativar a skill de ver a mão do cara, você não vai conseguir reagir a qualquer coisa que ele comprar, né? Você vai ficar vendo o que ele tá sacando. No fim das contas, você só vai estar vendo com antecedência aquilo que vai te dar uma surra. Então, pior deck da caixa. Nossa, não sei como eles fizeram isso. Lembrando que todos esses decks que eu tô falando, né? Mesmo o Yugi, o Sparroba, eles têm habilidades em outras caixas mais antepassadas, né? Anteriores, perdão. E essas caixas talvez até tenham skills mais interessantes, mas essa daqui, que é a que a gente tá focando, é uma lástima pro Sparroba. E aí, a única carta que é interessante pro Sparroba de fato, né, que vem no deck dele, é esse nosso queridíssimo Ciclone Cósmico aqui, tá? Pra quem não sabe, essa carta é uma carta mágica, uma magia rápida, que você paga,
1000 de vida, você bane uma carta de magia armadilha do seu oponente. Uma carta forte. Inclusive para quem quiser jogar com o TCG tradicional, não tão focado no Speed Duel, você vai conseguir jogar, vai fazer suas plays. E é uma carta interessante para compor o seu deck. Mas o baralho do Sparroba, uma lástima. Pausei o vídeo para lembrar vocês. Deixa o like, pelo amor de Deus. Beleza, vamos continuar. Então, agora eu vou pular para o deck do Arcana, tá? E aí, esse deck do Arcana, onde a gente vai colocar? Esse deck do Arcana, na minha opinião, ele é meio capenga, tá? Por que ele é meio capenga? Eu vou explicar. Então, vamos para as skills, né? A primeira skill do Arcana é uma chamada Um Destino Terrível. O que faz a skill Um Destino Terrível? Ela é uma skill que, uma vez por duelo, tá? Você pode tributar um monstro mago e aí você manda uma carta do campo para o cemitério ou da mão do seu oponente. Aí você pensa, nossa, essa é uma skill boa, interessante. Por que ela tá tão meio capenga? Será que a outra skill é tão ruim assim? Não, o problema... Quer dizer, a outra skill não é lá grande coisa, mas o problema tá nessa daqui mesmo. Qual que é o problema dessa skill? Quem que escolhe se a carta mandada pro cemitério vai ser da mão ou do campo? Obviamente que é o oponente, né? Então, isso torna a skill um pouco inviável, porque você perde, assim, o que seria uma capacidade de você lidar com várias coisas pelo deck, e aí agora você deixa de ter e você tá à mercê do que o oponente fizer. A outra skill, essa é um pouco mais interessante, mas ainda muito limitada, é aquela skill chamada Agora Você Os Vê. Como ela funciona? Primeiro, você tem que ter 2 ou mais Mago Negro na mão, né? Lembrando que você pode ter 3 cópias de cada carta no deck. E aí você ativa ela. Quando você ativar ela, o efeito vai depender de quantos Mago Negros você tem na mão e do quantos você quer envolver na habilidade. Que é o seguinte, se você tiver um Mago Negro na mão, né? Quer dizer, você tem mais de um, porque a habilidade pede 2. Mas se você for envolver na habilidade um Mago Negro, você pode pegar esse Mago Negro, enviar para o fundo do baralho e comprar uma carta nova. Se você for envolver 2 Mago Negro, você vai pegar os 2 e mandar pro fundo do baralho e você pode comprar 3 cartas. E se você fizer o mesmo com 3 Mago Negro, você vai mandar os 3 pro fundo do deck e você vai comprar 5 cartas. É uma mão nova. Só que, assim, tem essa limitação, né, de você precisar de vários Mago Negro, você não consegue ativar a carta com menos. E lembrando que o Mago Negro já é um monstro pesado, né, parrudo, né? Parece uma carta anti-brick. Você começou com 2 Mago Negro, você faz isso, mas ao mesmo tempo, né, você acaba perdendo a possibilidade de você usar esse Mago Negro, né? Porque no fim das contas, a única estratégia realmente boa para invocar ele a partir do deck, né, caso você não tenha na mão para tributar, é a carta que só vem uma cópia da nossa querida Cortina do Mago, tá? Deixa eu tentar focar aqui, beleza? A Cortina do Mago, pra quem não sabe, você paga metade dos seus pontos de vida e invoca o Mago Negro do deck. Então, sim, é um deck que depende muito de você sacar a Cortina pra você poder invocar o Mago Negro. Se você não sacou, você vai ficar a ver navios. Você pode fazer essa estratégia pra tentar puxar a Cortina mais rápido, mas aí, a partir do momento que o Mago Negro tá em campo, você consegue fazer umas estratégias, lidar com uma coisa, usar 1000 facas, matar um monstro, magia negra, destrói todas as magias de armadilha do campo. Tudo certo. Só que o problema é você invocar o Mago Negro, né? Invocou o Mago Negro, beleza. Não invocou, azar o seu. Mas eu quero ressaltar que uma das coisas mais interessantes desse deck, né, é esse lindíssimo Mago Negro secreto raro, tá? Não sei se dá pra ver o brilho dele aí, tá? Pra quem não viu, pode passar pra ver lá no meu outro vídeo de review. Mas é uma das cartas mais bonitas desse box, beleza? E ela é garantida. Lembrando pra quem não sabe, ou explicando pra quem não lembra, essa é uma carta garantida, beleza? Então, passamos já pelo do Yugi, pelo do Arcana e pelo do Esparroba. Agora eu vou para o... Acho que eu vou pro Strings mesmo, que a gente já aproveita e vai na sequência aqui. E aí, o Strings, né?
Onde que entra esse deck? Eu acho que ele é um deck que rola, mas com algum esforço, assim. Por quê? Como funcionam as skills do String? Então, a primeira delas, né, é uma skill que diz o seguinte. Bom, você pode você pode invocar do cemitério um dos dois materiais que sejam da fusão do dragão lombriga humanoide, né? Que é esse daqui. Então, você invoca do cemitério essa carta, né? E quando você invocar, você só pode utilizar essa carta para poder. Você só pode utilizar essa carta para poder ou fundir para fazer de fato a fusão que eu trouxe para vocês, né? E a outra opção seria para você tributar e invocar uma besta divina, no caso, o Slifer, que faz parte desse deck como uma das cartas principais, né? Então, uma vez por turno, você descarta uma carta, invoca por invocação fusão, o Dragonete Lombriga, sem utilizar as famosas polimerizações. E qual que é a grande característica dessa skill, né? Porque que essa skill em específico é até melhor do que a skill do Yugi, né, para invocar o Buster Blader, é que você não precisa ter os dois materiais de fusão no seu campo ou no seu cemitério. Você pode simplesmente ter um no campo, né, ou no cemitério, aí você traz pro campo, e aí você consegue fundir com o outro que esteja no baralho, tá? Então, é uma estratégia mais interessante do que a do Yugi, né? Nesse sentido de você poder fundir com o baralho, mas ainda assim, né? É um monstro de 2200, assim, você tem várias formas de lidar com ele, a não ser pelo fato de que você acaba fazendo um campo que vai ser justamente o campo que vai permitir que você derrote, você invoque um Slifer da vida, beleza? E a outra skill é uma coisa um pouco mais complicada, que é assim, uma vez por turno, na sua fase final, você destrói uma máquina de produção de geleia, né? Pra quem não lembra, é uma carta de magia. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela rapidamente aqui, né? Que é essa carta aqui, tá? Você destrói ela, e quando você destrói ela, você pode trazer. Você pode destruir uma magia ou armadilha que seu oponente controla. Aí beleza. Mas não só isso, né? Você pode, durante uma vez por turno, se você invocou uma geleia renascida, você tem a capacidade de usar essa geleia renascida, que é esta carta aqui, tá? E, e você compra 3 cartas, tá? Então, é uma forma de você fazer mão rapidamente. E com essa mão que você fez rapidamente, você vai dar força para esse belíssimo Slifer, tá? Um Slifer também foil, tá? Que vocês podem ver, um Slifer secreto que também é garantido na caixa, beleza? Então, esse é o deck do nosso querido Strings, tá? Além disso, ele tem cartas como o Enraged Mukamuka, né? O Mukamuka Enraivecido, que para cada monstro, para cada carta na sua mão, você ganha 400 de ataque com ele. Ou mesmo o próprio Mukamuka, que ainda não tá enraivecido aqui, aqui ele tá controlado. E esse Mukamuka, ele ganha 300 de ataque e defesa para cada carta na sua mão. Ou seja, são cartas que se baseiam na mesma lógica do Slifer, né? De cards na mão para você ganhar poder. São cartas, porque para quem jogou o Yu-Gi-Oh! Antigaço, né? Que era um Yu-Gi-Oh! Que tinha no browser, são cartas bastante interessantes e nostálgicas, né? E é por isso que o deck do Strings, eu acho que, pensando bem, até pelo que eu falei, assim, ele tem uma estratégia um pouco mais sólida. Então eu diria que ele é forte na medida. Ele não é quebrado a um ponto absurdo, mas você consegue jogar de uma maneira interessante com ele, esperando vir o deus egípcio ou até mesmo alguma jogada com o Limo. A questão é que a fusão do Limo, ela tem um ponto de ataque limitado, então ela não vai ser seu grande trunfo, né? Uma vez que ela for destruída, acabou, já era. Tchau, tchau. Um adendo que eu esqueci de falar sobre o deck do Yugi, né? Lembra que eu falei daquela carta de fusão, que é a fusão do soldado da espada? Então, por que essa carta é particularmente forte, né? E é inclusive um motivo que joga ainda mais para essa posição o deck do Arcana. Porque, como eu disse, o deck do Arcana ele se baseia muito nessa interação de você
invocar o Mago Negro e a partir do Mago Negro você fazer jogadas. Só que a fusão do Soldado da Espada, ela permite você fundir o Buster Blader com cartas do campo do oponente. Ou seja, é basicamente uma carta counter que está nesse deck daqui de cima contra esse deck aqui de baixo, beleza? Então, feito esse adendo, vamos seguir pro próximo deck. O próximo deck eu vou de Weevil Underwood. E onde eu vou colocar o deck do Weevil, certo? Forte na medida. Ele não chega a ser um quebrado demais, mas ele é um deck que tem muita play possível, tá? Então, um momentito. Eu peguei aqui o deck do Weevil e vamos estar desmembrando, discutindo ele. O deck do Weevil, ele tem 2 skills, como todos os outros. Só que essas skills, elas têm uma característica peculiar, que elas são voltadas tanto para Rainha Inseto, que tá aí, e a outra é voltada pro Parasita Paraside, né? Que ele usa no duelo contra o Joey. Então, a da Rainha, basicamente, né? Ela, toda fase final, seja do oponente ou do próprio jogador, a Rainha, a habilidade vai invocar uma ficha de inseto que só pode ser usada para invocação, para tributo de um monstro de inseto nível 7 ou mais. E ela também pode, através dessa habilidade, consumir para ativar um efeito. Ou seja, para quem não lembra, né? A rainha inseto é essa que está aí na tela, né? Ou essa aqui, tá? Ela precisa consumir um monstro do tipo inseto do seu lado do campo para ela poder atacar, tá? Então, com isso, você tá dando a possibilidade da rainha atacar todo turno. E além disso, né? Qual que é a outra característica ainda da mesma skill, né? Além de ela fazer formas de você invocar a rainha ou de você fazer com que ela ataque, ela faz com que monstros insetos nível 7 ou mais também possam ser invocados com apenas um tributo. O que significa, em poucas palavras, que você vai invocar a rainha com apenas um sacrifício, né? Ou seja, um monstro de 2.200 de ataque, 2.400 de defesa, muito forte, com skills interessantes, né? Com a habilidade de ficar mais forte para cada inseto no campo, invocado assim, sem mais nem menos. E aí a outra skill, que é a do Parasita, que é a chamada Infestação de Insetos, né? A da rainha é a Minha Preciosa Rainha. Ela tem a seguinte característica, tá? Então ela faz com que o Parasita Parasite não possa ser tributado, né? Pra quem não lembra, o Parasita é uma carta que o Joey tem infiltrada no seu deck, né? O Weevil coloca ela lá através de um roubo que ele faz do disco de duelo do Joey. E essa carta transforma todos os monstros do Joey em inseto, né? Todos os monstros do lado do campo da pessoa em inseto. E aí, o que acontece? A habilidade não deixa esse monstro ser tributado. Se todos forem insetos, o ataque de um monstro level 7 ou mais pode ser direto, ou seja, você dá uma forma da rainha atacar diretamente, né? E mais do que isso, se por um acaso o parasita foi pro cemitério, você pode descartar um card e você faz com que o parasita volte pro deck do adversário, que é basicamente o efeito do próprio parasita novamente ativado, né? Então, se alguma forma a pessoa escalou lá, conseguiu tal, fez uma jogada, destruiu o parasita que estava deixando o campo dele totalmente zoado. Você vai, ativa de novo a habilidade e coloca o parasita novamente em campo, beleza? Então, é basicamente isso, assim, que tem no deck do Weevil, né? Assim, algumas coisas complementares pra falar. Eu acho que é uma carta interessante que vem no deck é o próprio Tornado de Pó, que é basicamente uma carta para lidar com magias e armadilhas no campo do seu adversário. Além de outras estratégias, né? Que, bom, barreira de inseto, você transformou os monstros do adversário em inseto. Você tá protegido, porque a barreira não vai deixar eles atacarem, tá legal? Beleza, então eu acho que o deck da Rainha Inseto é um deck forte na medida, tem várias jogadas, né? Mas ainda você consegue lidar com uma outra coisa, assim. Você consegue, por exemplo, ativar uma magia armadilha, quebrar aquela carta, né? A famosa barreira. Você sacou o parasita, você usa alguma skill que envolva descarta cards, ou mesmo você lida usando o parasita, você assume, meus bichos vão virar inseto mesmo, não tô nem aí,
vou fazer o que eu puder, que é basicamente usar seus monstros sabendo que ele é inseto para que em algum momento você consiga finalizar o jogo. Beleza, né? Vamos pro próximo. O próximo deck é o deck do Harry Hunter, né? Esse aqui é um deck que eu diria que ele rola, mas com algum esforço, né? Por quê? Porque esse deck tem umas skills interessantes, né? A primeira delas é a skill do colecionador, que funciona basicamente assim. Você tem 3 tipos de cartas, né, no Speed. Você tem os monstros, as magias e as armadilhas. Agora, você pode, com essa carta, com essa habilidade, você pode descartar um monstro e uma magia e pegar a armadilha. Ou você pode escolher 2 das 3 e pegar a terceira, né? Então, eu descartei uma armadilha e uma magia e peguei um monstro do meu baralho diretamente. Eu descartei uma magia e um monstro e peguei uma armadilha. Então, é uma habilidade interessante que permite você buscar uma carta direta do seu deck. É muito forte isso, tá? Só que você perde recursos, né? Você perde pelo menos 2 cartas que você tem na mão. E aí a segunda skill é a Perseguido por Caçadores Raros, né? Então, ela faz o seguinte, você pode, uma vez por duelo, né, na fase final, se você destruir um monstro do adversário, você baixa esse monstro destruído no seu campo do cemitério sem grandes problemas, assim, você só tem que descartar uma carta. Então, são habilidades interessantes, né? E aí, por que então essas habilidades tão fortes não fazem com que esse deck seja forte na medida ou até mesmo quebrado, né? Porque quando você começa a passar pelo deck, o monstro mais forte em questão de ponto de ataque e defesa é de fato o nosso queridíssimo dragão negro de olhos vermelhos, tá legal? Então, ele é o monstro mais forte, não tem muita estratégia aqui, né? Apesar de que, pro Speed Duel, esse deck traz umas estratégias interessantes, umas cartas que são muito úteis para decks numa gama ampla, né? Como é o caso do Metalmorph, né? Uma carta super interessante para quem jogou Duel Links da vida. Sempre é bom começar com uma dessa, brincando assim. Ou mesmo um Comporta Buraco de Armadilha, que no Duel Links até hoje é uma carta meta, tá? Muitos decks competitivos usam ainda. Ou mesmo o nosso queridíssimo Tornado, que é mais uma carta que faz um efeito similar ao que é o Ciclone Cósmico. E aí a Esfera Caribou, né? A Esfera Caribou, que é uma carta bastante interessante para os fins de segurar jogo, tá? Então é isso, assim. O deck é um deck bom, é um deck razoável. Você consegue brincar com ele, você consegue jogar, ele tem jogadas distintas, mas tem uns monstros assim meio aleatórios, assim, muito pé nem cabeça aqui. E as habilidades são muito boas, mas o baralho é fraco, né? E aí, quando o baralho é fraco, não tem jeito, tá? Não tem muito o que fazer. Então, seguimos, né? Agora eu vou pro Mako, tá? E o Mako, sem grandes dificuldades, né? Ele fica entre essas duas categorias, meio capenga ou rola mais com esforço. Por quê? Eu vou deixar ele aqui no rola mais com esforço e eu já vou explicar por quê. Primeiro, vamos falar sobre as habilidades. Uma delas é o Baleia de um Conto, tá? Essa é uma carta voltada para a carta que é o boss do deck. Não é o pescador lendário que tá aí na imagem, é a Baleia Fortaleza. Por que essa skill é forte? Porque você pode ativar a skill e se você tiver a baleia na mão, você puxa, você descarta uma carta e adiciona, seja a baleia, se você não tiver a baleia, ou o ritual que invoca a baleia do seu deck para sua mão. Tá? Então é uma skill que busca a baleia e o seu ritual. E além disso, né, essa skill ela atribui um efeito para o monstro baleia enquanto ele está em campo. Qual o efeito que é esse? Você transforma a baleia fortaleza de fato numa fortaleza, porque esse efeito não deixa o oponente escolher os monstros de água com a face para cima, como alvo de cartas mágicas, armadilhas e de seus efeitos. Então a baleia fortaleza passa a proteger os monstros do campo. Então uma habilidade muito interessante, tá? E aí ressalto que é um dos motivos que deixa o deck forte até.
E a outra é um oceano abundante, né? A outra skill, um oceano abundante, ela gira tudo em torno do campo Umi, né? Pra quem não sabe, pra quem não tá lembrado, é aquele campo de água, né? Que faz com que você ganhe 200 de ataque, 200 de defesa. E além disso, enfraquece, acho que monstros de máquina, trovão e. E é isso, né? Monstros de máquina e fogo, na verdade. Então, o campo Umi, essa aqui, tá? E por que que essa carta é interessante? Porque ela faz o seguinte: quando você tem Umi no campo, né? O que essa carta faz é que monstros de água que não sejam de efeito, né? Ou seja, monstros normais, tá? Eles ganham algumas seguintes coisas, né? Como, por exemplo, o efeito de um monstro que não seja de água não vai afetar ele. Ou seja, se eu tenho um monstro que não é de água, mirando no monstro de água como seu efeito, isso não vai funcionar, beleza? E aí a outra coisa que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui um monstro de normal que esteja no cemitério de água, ele pode ser trazido de volta para sua mão pelo efeito dessa habilidade, tá? Então, é uma habilidade interessante, é uma habilidade forte, só que qual que é a fraqueza dela? É que quando você tá com esse monstro que você trouxe de volta do cemitério para sua mão, você não vai poder ativar nem magia, nem armadilha, nem efeito, até que você invoque esse monstro, tá? Então, ela limita um pouco o jogo, mas invocou ali, tá na mão, tá tranquilo, tá funcionando o deck. Ok, por que que as habilidades parecem interessantes? Por que que eu tô falando, né, que essas habilidades, elas não funcionam elas não deixam o deck forte o suficiente? Bom, porque alguns dos monstros de água que tem no deck são muito fracos. Em questão de ponto de ataque, defesa, e eles não têm muitas formas de matar os bichos adversários. Qual é a alternativa que a gente tem? Os dois monstros mais fortes de efeito que a gente tem são o Pescador Lendário e o Pescador Lendário 2, né? Que tá aqui. Só que esse é um monstro nível 5, ou seja, precisa de um tributo para invocar ele. O que faz esse deck ser mais interessante? São algumas cartas que, como eu disse, né, além dos decks, você tem as cartas adicionais que vieram na box, tá? Então, eu vou passar por elas agora, em específico pelas do Mako, e depois eu vou discutir um pouco mais sobre as outras cartas que entram em outros decks, né? Então, você tem aqui duas cartas que já deixam o deck do Mako de meio capenga para rola, mas com algum esforço, que é, primeiro, essa carta aqui, tá? Que é um Oceano Lendário. Para quem não sabe, quando ela tá no campo, ela se torna Umi, ou seja, a habilidade vale do mesmo jeito, só que ela reduz em um nível, ou seja, de 5 passa para 4 estrelas, os monstros de 6 estrelas passam para 5, de 7 passam para 6 e assim por diante, de todos os monstros de água. O que faz com que monstros mais fortes, como o Pescador Lendário, possam ser invocados sem sacrifício, tá? E aí, além disso, você tem o queridíssimo Guerreiro da Atlântida, tá? Que ele funciona como um monstro forte de 1900 de ataque, 4 estrelas, que busca o Oceano Lendário, beleza? Então, duas cartas que não vieram no deck oficialmente, né? São cartas que estão nas cartas extras, transformam o deck num deck mais usável, beleza? Enfim, e aí por último, o deck que pra mim não tem segredo, tá? Pra mim é o deck mais forte da box, tá? É o deck do Joey, beleza? Eu vou até colocar ele à frente do Yugi, que é pra vocês verem que ele é o mais forte de todos. E o porquê que eu tô falando isso, né? O que que tem de tão interessante no deck do Joey que faz ele ser tão forte? Primeiro, que não é o deck em si, mas sim as skills que tem nele. Tem uma que é a Determinação de Ferro, que é uma skill que fala assim: Gearfried, o Cavaleiro de Ferro que você controla, não é afetado por efeitos de card. Muito forte, né? Pode ser magia, armadilha, pode ser efeito de monstro, não afeta ele. Tá, só que o Gearfried não é um monstro tão forte assim, por mais que, bom, sem tributo, 1800 de ataque, interessante, mas e aí? O que acontece? O que acontece é a segunda skill, tá? E esse deck tem 3 skills, tá? Um detalhe importante, que é o Coração de um Guerreiro. Essa carta, ela é o bicho. Essa habilidade, Coração de um Guerreiro, faz assim: você abre mão da sua invocação normal no turno, você descarta uma carta da sua mão e você pode invocar um guerreiro
de nível 5 ou menos do seu extra deck, sem precisar dos materiais, sem precisar de tributo, de nada. E aí, esse deck, ele tem 4 monstros que se enquadram nessa categoria. Ele tem o Gyutia, né, que é essa carta aqui. Ele tem o Dragão de Espada de Jacaré. Aliás, perdão, o dragão ele não é guerreiro, então ele não se enquadra nessa categoria. Você tem o Guerreiro Carbonala, tá? E você tem a temática do deck, que é o Guerreiro da Espada de Chama Dourada. Ah, mas esses monstros não são tão fortes assim. Por que que isso é tão quebrado? Por que que isso é tão forte? Não sei o quê. Bom, é simples, né? Por mais que você não possa fazer sua invocação normal, esse deck é um deck que tem muitos equipamentos. E, em específico, no Speed de TCG, você acaba prevalecendo os cards que têm maior poder de ataque, né? E quanto mais rápido você invocar eles, melhor. E você tem equipamentos muito interessantes aqui, que são autoconsistentes, são armadilhas, são magias, você tem forma de buscar guerreiro, você tem forma de lidar com monstros grandes. É um deck bem completinho. E é por isso que ele acaba se sobressaindo aos outros. Porque por mais que à primeira vista você não tenha um monstro tão parrudo, por exemplo, como o Dragão Negro no deck do Harry Hunter, você tem formas de deixar o seu monstro tão ou mais forte quanto ele. Você tem monstros que se invocam, e quando eles se invocam, eles dão mais poder para os outros, e eles não podem ser alvo, e assim vai, né? Assim vai. Você tem ainda uma outra habilidade, né? Que é a motivação maliciosa. Então, uma vez por duelo, se você tem 3 monstros em campo, você descarta uma carta e destrua todos os monstros que o oponente constrói. Que o seu oponente controla. E aí, pelo resto do turno, qualquer dano que o oponente receber vai ser diminuído pela metade. É uma Raigeki, né? É uma Raigeki. Então, só que tem um custo alto. Então, essa skill não é tão interessante. As interessantes são aquelas duas mesmo que eu falei, principalmente a do Coração de um Guerreiro. E elas ficam mais interessantes agora, voltando a discutir as cartas extras, quando você utiliza, por exemplo, o Gearfried, o Cavaleiro de Ferro dos Olhos Vermelhos, que é contemplado pela skill, que é um monstro de efeito que você pode trazer o Dragão Negro por efeito dele, sem grandes problemas, tá? Aí, além disso, você tem uma das cartas que é o Dragão Filhote de Olhos Vermelhos, que você pode invocar o Olhos Vermelhos, que seria pro deck do Harry Hunter. Ainda pro deck do Joey, você tem um equipamento muito forte, que é isso aqui, Arma de Fusão, né? Que basicamente qualquer fusão de nível 6 ou menos ganha 1500 de ataque e defesa, tá? Então é um equipamento absurdamente forte. Tá numa carta dos decks, das cartas extras que vieram. Não tá no deck e o deck ainda é muito consistente. Imagine com uma carta que dá 1500 de ataque a mais. É absurdo. Enfim, tem outras cartas que podem deixar decks interessantes, como o Livro da Lua, a Parede de Disrupção, né? Uma armadilha muito interessante para controlar o ataque dos monstros. Você tem aqui o Limo Reflete Metal, que é basicamente você fazer campo, né, com um monstro de 3000 de defesa, tá? Uma armadilha que vira monstro. Você tem, da mesma forma que você tem pro deck do Yugi, aquele Mago Negro habilidoso, Mago Branco habilidoso, você tem o Mago Vermelho habilidoso, né? Que é uma outra forma de jogar, também com contadores, né? E aí você acaba sacrificando esse mago para invocar dessa vez o Rei Caveira, tá? Então, é um outro mago habilidoso que se utiliza de um outro monstro de contador. Aí você tem algumas armadilhas aqui, que, por exemplo, tem uma armadilha que remova todos os contadores de campo, né? Então você meio que se salva, é uma armadilha contra o deck do Yugi. Você tem uma magia que é Canhão Mágico Megaton, que se você tem 10 marcadores, você destrói tudo que tem no campo adversário, que é um custo alto, mas enfim. A questão é, você tem diversas formas de jogar com o deck do Yugi, porque você tem uma carta que pode puxar um monstro como Rei Caveira, como Buster Blader, como o Mago Negro. Você tem ainda as formas naturais do deck jogar e fazem ele forte. Mas, para além disso, qualquer monstro fraco no deck do Joey se torna forte pelos equipamentos, pelas cartas de suporte que esse deck tem, tá? Então, é o deck mais forte, na minha opinião. Em seguida, o do Yugi. Você tem ali meio parelho o deck tanto do Strings quanto do Weevil. Correndo por fora, eu diria até que o Pescador Lendário é melhor
que o deck do Harry Hunter, porque no Harry Hunter eu acho que tudo que é importante é de fato as skills. Você tem ali o Mago Negro do Arcana e por último o Sparroba sofrendo, sofrendo, sofrendo. Beleza? Então, vou pedir para você se inscrever se você gostou do vídeo, curtir, deixe seu comentário, eu vou responder todos. Me diga o que vocês acharam desse formato de vídeo, né? Vou tentar fazer esse vídeo de tier list para as outras boxes que a gente tem aqui, né? A gente tem várias boxes para discutir. Para quem não viu vídeos no canal, tenha vontade do review dessa box, de outras, ou mesmo unboxing. E é isso, pessoal. Tamo junto, obrigado, valeu e tchau.